Na semana passada, a gente teve vários eventos. E aí tinham várias pessoas aqui. E aí uma delas tem bastante conexão com natureza, com jardim, com ecologia. E aí ele estava falando um pouco sobre as abelhas. Eu sei que tem umas abelhas aqui no Acha, de vez em quando eu escuto elas, vejo, mas tantas espécies que tem aqui. Ele conhecia cada uma, tem mais de 350 espécies de abelha no Brasil, nativas. E aí ele estava mostrando elas, tinha umas abelhas azuis, umas outras pequenininhas nas flores. Mas a beleza de tudo isso, ele estava falando da importância das abelhas. Sabem qual é ou não? Polinização. Elas são responsáveis, é aproximado isso. Eu não sou botânico, nem. Mais ou menos 90 ou 95% da nossa comida vem da onde? Das abelhas. E a gente nem percebe que elas existem, ou nem quando a gente come o mel delas, a gente lembra delas, mas não é só o mel, mas 90 ou 95% da nossa comida, elas são as responsáveis por essa polinização. E ele falou que o Einstein fez uma declaração há um tempo, quando ele estava vivo. Ele falou que se as abelhas deixassem de existir, em 3 meses, finish, o ser humano acabava. Não é incrível? A nossa comida, a gente depende, a nossa vida, para viver, a gente depende desses insetos. E não é só a comida, não é só os legumes e as frutas. Aí alguém perguntou, até manga, acho que a pessoa estava preocupada que ia acabar a manga, alguma coisa assim. As flores, as florestas, a maioria da vegetação se reproduz ou cresce por causa de polinização. Quantos de nós lembra disso ou pensa nisso? E aí, eu estava conversando com uma outra pessoa, acho que ela estava junto, e aí ela estava falando, a gente estava falando da Lua, porque o Shivaratri, as nossas celebrações têm a ver com a Lua. E aí ele estava perguntando por que a gente celebra o dia do Senhor Shiva na Lua Nova, porque a Lua influencia nossas mentes. E a Lua não influencia só as mentes, ela influencia a maré, a movimentação de água no planeta. E aí essa mesma pessoa que falou das abelhas estava falando que a proximidade da Lua na Terra, ela gera uma força magnética e atrai a água para ela. Então, quando a Lua se aproxima mais da Terra, a água toda do planeta vai para esse hemisfério onde a Lua está mais perto. Então, nesse lado a maré está cheia e no outro lado a maré está vazia. E isso influencia absolutamente todo o planeta, essa movimentação de água. O corpo do ser humano é formado, a maioria, do quê? Água. Então, a movimentação da Lua movimenta todo o nosso sistema aquático e afeta diretamente nossas vidas. É por isso que nos calendários, na tradição oriental, as pessoas jejuam em determinadas luas. Porque eles sabem que o efeito da Lua no seu corpo, naquele momento, vai ser o mais intenso. Então é melhor você se abster e ficar num estado mais meditativo para aproveitar esses momentos. E a Lua afeta diretamente a nossa mente. Por isso que as pessoas chamam o outro de lunático. Mas não, a Lua e essa movimentação dela e rotação da Terra não é só a maré, mas essa proximidade da Lua e essa movimentação, elas são responsáveis pela movimentação das correntes marítimas. E as correntes marítimas, elas permitem que os animais se movimentem pelo oceano e cheguem aos lugares, se reproduzam e
tenham vida nesses outros lugares. Essa corrente marítima, ela leva comida para outros seres e ela permite que o ser humano navegue. E não só isso. As correntes marítimas são responsáveis pelo clima da Terra. O clima da Terra, em qualquer um dos climas, está diretamente relacionado com a movimentação das correntes marítimas. Se é fria, se é quente. E isso está tudo absolutamente conectado com a movimentação e posição da Lua com a Terra. Ou seja, se a Lua errar um pouquinho, for um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, já era. Acabou a vida. É aula de ecologia hoje. Por enquanto, pelo menos. E aí essa pessoa que estava nessa discussão, nessa conversa, falou uma outra coisa, que ele leu também. Eu não lembro exatamente que a Terra tem uma angulação, uma inclinação, e essa inclinação é perfeita para essa conexão com a Lua e com o Sol. E que se a Terra mudasse, por alguma razão a Terra desviasse pouquíssimos graus, bem menos de 10 graus, a angulação dela acabava a vida na Terra. Porque ou ia incinerar por causa de proximidade do Sol um pouquinho mais, alguns graus, ou iam derreter todas as placas de gelo e já era. Não ia mais ter vida. Poucos graus. E aí eu comecei a pensar em tudo isso, falei, nossa, não é incrível isso? E o que é incrível nisso? Não tem uma perfeição por trás de tudo? Tem uma perfeição que faz a Terra ficar exatamente no ângulo que ela deve ficar para se relacionar com o Sol e a Lua e produzir vida e fazer tudo absolutamente perfeito. Não é incrível que um bichinho desse tamanho tem uma responsabilidade, uma influência na vida de todos desse planeta? Ou um outro astro tem a movimentação perfeita para fazer com que a vida aconteça, o clima aconteça e tudo. E o que é de maravilhoso nisso? Que tem uma fonte de perfeição por trás de tudo, fazendo absolutamente tudo acontecer. E o que acontece conosco? A gente ignora isso. Ou pelo menos comigo, talvez. Coitada das abelhinhas, eu só ouço zzz. Mas de pensar nisso, de olhar para uma flor, ou nos climas, ou na comida que a gente está comendo. E o que acontece quando a gente esquece disso? O que acontece quando a gente esquece dessa perfeição divina? Ou desse poder divino cuidando de tudo? Qual vai ser o resultado nas nossas vidas? Caos, ou, mas num termo até mais prático, preocupação. Preocupação, medo. O tempo inteiro o ser humano está preocupado. Por que ele está preocupado? Porque ele esquece que tem um poder cuidando de absolutamente tudo da maneira mais perfeita. Então eu me preocupo como vai ser amanhã, eu me preocupo com o meu dinheiro, eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com isso, eu me preocupo o tempo inteiro. Por que eu me preocupo? Porque eu esqueço dessa perfeição de tudo. Jesus falou na Bíblia. Tem uma parte do sermão dele que chama preocupações exageradas. Mateus 6, começa no 24, eu não lembro até onde vai. É muita preocupação. Não se preocupa com o que você vai comer, não se preocupa com o que você vai beber, não se preocupa com o que você vai vestir. Você não pode mudar nem uma fração de segundo de quando você vai partir. Não se preocupa. E ele falou preocupação exagerada. Minha pergunta é: alguma preocupação é válida ou não?
Alguma preocupação é justificável ou não? O que vocês acham? Sim? Qual? Você vai ganhar na Mega Sena ou não? Hã? Se um ser vivo ou alguém está passando bem a responsabilidade. Mas o preocupar-se vai adiantar alguma coisa? Não. Não. Preocupar nunca vai adiantar. Você está atenta e consciente de aquele ser precisa comer e se está bem é uma coisa. Mas o preocupar-se, no que vai adiantar com relação àquele ser? Então, a preocupação em si nunca é justificável. O título é chamado Preocupações Exageradas, mas toda preocupação é exagerada. Porque a preocupação não vai te trazer nenhuma experiência positiva ou algum tipo de energia positiva para fazer você funcionar. Então, vamos supor, você está com uma incerteza sobre seu trabalho, sobre sua família, sobre sua saúde. Você tem uns exames, você não está certo se vai sair bom ou ruim o seu exame. Me fala uma coisa, o que vai adiantar você ficar preocupado? Vai mudar aquele exame ou não? O resultado do exame vai mudar ou não? Não. Você ficar preocupado, vai mudar? Não. Na verdade, vai mudar para pior. Se você tem uma doença, ou não sabe se tem ou não, se você está preocupado, você já intensificou aquilo, você já está doente. Então a preocupação nunca é justificável. Você fala, nossa, não é possível. Como eu vou viver? Em sânscrito tem duas palavras, são muito interessantes. Cada tipo de fogo, na perspectiva oriental, tem um nome específico. Então, a gente fez uma cerimônia do fogo aqui na sexta-feira. O fogo da cerimônia do fogo chama Agni. Então, ele é o condutor das nossas orações para o destino que a gente quer. Então, você vai orar para alguém específico, o fogo leva a sua oração para ter essa. Fogo digestivo, chama Vaishnara. E tem um fogo que é responsável pela cremação de corpos. E esse fogo chama Chintya. E tem uma outra palavra que chama Chinta. E esse Chinta significa preocupação. E olha que interessante, ela é muito parecido. Chinta e Chintya. É pouquíssima diferença. Por quê? Porque eles falam que os dois estão te cremando. Os dois são uma chama. Uma é usada para jogar o corpo e incinerar. E a outra, tinta, que é a preocupação, está te incinerando vivo. Uma já foi, tudo bem. Vai virar cinzas. Mas a outra, o tempo inteiro está no crematório. Está virando cinzas. Então, os mestres falam que a vida, uma pessoa que vive normalmente, sem preocupação, ela é uma vela acesa. E é normal, a vela vai diminuindo. Mas uma pessoa que vive com preocupação é uma vela acesa das duas extremidades. Vai queimar bem mais rápido. Jesus, nessas passagens de Mateus, ele deu outros exemplos da natureza muito lindos. Então, ele fala: olhai os lírios do campo. Eles têm as roupas mais lindas que Salomão. Olha os passarinhos. Eles não estão preocupados com o que eles vão comer e beber. Eles acordam, saem passeando. Deus provê para todos eles. Por que vocês estão tão preocupados? Nós estamos tão preocupados. Se for para ficar preocupado, fica preocupado se a Terra vai mudar de 1 grau e nós vamos morrer. Se você for ter que ficar preocupado, fica preocupado se as abelhas estão morrendo ou não. Ou se a Lua dessa vez vai chegar mais perto ou mais longe e vai. O resto não deveria se preocupar. E aí ele fala, sabe o que ele fala? Quem se preocupa são os pagãos. E o que é pagão? O que é um pagão? Sem fé,
é uma pessoa que não tem uma religião das principais religiões, religiões abraâmicas, ou é uma pessoa sem religião. Então, se você se preocupa, você não tem religião. Não importa se você fala, eu sou católico, eu sou isso. Se você se preocupa, você é um pagão. E o que significa não ter religião? O que é religião? Religião vem do latim religare. Então, se você tem uma religião, você está conectado. E quando você está conectado, que é a verdadeira religião, está conectado com Deus ou com a fonte, você lembra dele, você não vai ter preocupação. Mas se você se esquece de Deus, você não tem nenhuma religião, porque você não está conectado. Mesmo se você estiver ajoelhado numa igreja rezando o Pai Nosso, se você estiver num puja fazendo, mexendo incenso e lamparina, e você esqueceu de Deus, você não tem religião e você é um pagão. Não tem a ver com a sua religião formal, mas tem a ver com a sua atitude interna. Se você não tiver religião, ou seja, se você estiver desconectado da sua presença divina em você, em toda parte, você é um pagão e você vai se preocupar, porque quem se preocupa são os pagãos. Jesus falou isso de uma maneira muito linda, mas não dessa maneira pejorativa conectada com a sua religião formal, mas o seu estado interior. Se você esquecer quem você é de verdade, se você esquecer da presença de Deus, você não tem religião. Você não está conectado. Então a gente tem que se conectar para eliminar a preocupação. Sai do crematório. Olha as abelhas. Puxa, nunca me preocupei com isso. Mais um item para minha lista. Não é tudo tão perfeito? Tudo isso está acontecendo de uma maneira perfeita sem você pensar. E aí o nosso ego vem e fala, preocupa com essas coisas tão pequenas que parece. Quando a gente tem um problema, algum desafio, parece que o mundo inteiro vai acabar. Olhando para mim mesmo, isso é ridículo e é até vergonhoso. Mas a gente continua insistindo nesse caminho. Na Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 21, eu acho. Verso 22. Para aqueles que se concentram em mim, sem nenhum outro pensamento, aqueles que meditam sinceramente em mim e estão o tempo inteiro unidos comigo, seja em pensamento, seja em ação, não importa. O que ele faz? Krishna aqui é a representação de divino. Eu provejo o que eles necessitam. Eu provejo o que eles falta na vida deles e preservo o que eles já têm. Isso é religião. Todos nós temos necessidades. Todos nós precisamos viver no mundo. Precisamos de dinheiro, de comida, de roupa, de relacionamentos, a gente precisa disso. Mas para que se preocupar tanto com isso? Deus está falando aqui. É a mesma coisa que Jesus falou de um ângulo diferente. Pensa em mim, se conecta comigo, medita em mim, ora para mim, lembra que eu estou cuidando de tudo. E tudo que você precisar, eu já sei. Eu vou prover. E tudo que você tiver, eu vou manter. O que não for necessário para a sua vida, eu tiro. Mas eu estou cuidando. Tem uma história muito linda sobre essa passagem. Era um Brahmane, era um sacerdote, e ele estava passando por um período muito difícil, muita fome, ele não tinha nada. E ele e a esposa. E aí ele saiu e falou: eu vou tentar pedir alguma comida, alguma coisa, e não conseguiu nada. Aí ele estava na beira do rio, ele pegou a Bhagavad Gita e foi ler. E aí, quando ele estava lendo, ele abriu esse verso, falando: aqueles que oram e se conectam comigo, eu trago o que
precisa e mantenho. Ele olhou para a vida dele e falou: não está funcionando. E aí não tinha caneta na época, era um. Ele escrevia em folha de palmeira, com ponta de ferro. E aí o que ele pegou? Riscou a escritura. Falou: esse verso não é verdade. Ele ficou lá na depressão dele, e enquanto isso, a esposa dele estava em casa, tentando achar alguma coisa para comer, para cozinhar, e aí bateu alguém na porta. É uma história verdadeira. Bateu alguém na porta. E ela abriu a porta, era um menino. E ela falou: "O que eu posso te ajudar? Eu não tenho comida." Ele falou: "Não vim pedir comida. Eu vim trazer comida." Ela falou: "Da onde? Por quê? Seu marido mandou." Ela falou: "Tá bom, pode entrar." E aí ele carregou um monte de sacos de grãos de comida e pôs tudo dentro. E ela falou: "Não acredito, onde ele conseguiu tudo isso?" Aí ela falou: "Peraí, agora eu vou preparar alguma comida para você?" Ele falou: "Não, eu tô atrasado, preciso ir embora." E aí quando ele foi sair, ele estava só com tipo um chalezinho. E aí quando ele foi sair, mexeu um pouco isso e ela viu que ele estava machucado. Ela falou: "Nossa, você está todo machucado nas costas. O que aconteceu? Deixa eu cuidar de você. Que é isso?" Ele falou assim: "Isso também foi seu marido." E pegou e foi embora. E ela não entendeu absolutamente nada. Aí o marido voltou nesse estado depressivo para casa, que não tinha comida. E ela: "Aonde você conseguiu tudo isso?" Ele: "O que você está falando? Você mandou entregar?" Ele falou: "Eu não mandei entregar nada." Ele falou: "Você mandou entregar? Veio esse jovem aqui?" E outra coisa, além de ser. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: como você tem coragem de, além de ter mandado esse menino te entregar a coisa, machucar ele desse jeito? Ele falou: "Machucar o quê?" Aí ela falou: "As costas dele estavam toda arranhada." E aí ele caiu em si. Quem era? Deus próprio manifestado naquela criança. Foi entregar comida. E o que era aquele arranhado nas costas era o risco que ele tinha feito nas escrituras. Ele foi lá só para mostrar. Não é só palavras, é verdade. Ele falou duas coisas. Primeiro, eu sou o ser mais miserável dessa vida. Na hora que eu precisava ter fé, eu ignorei e ainda arrisquei. E outra coisa, você é mais afortunada. Deus veio na sua casa e veio te entregar comida. Tá bom. Se a gente não pode trabalhar um pouco mais nossa fé, e essa fé vai destruir essas preocupações, a gente pode melhorar. E se a gente for pensar, dentre os seres humanos, qual é aquele, sem contar o aspecto espiritual, mas durante uma vida inteira, qual é o momento que a gente tem menos preocupação na vida? Hum? Hum? Quando dorme, ok. Só que hoje em dia a maioria das pessoas nem dorme de tanta preocupação. Nem esse momento dá. Tem que se encher de remédio. Até a coisa mais natural, que você não tem que fazer nada, você não consegue mais. Qual é a outra? Quando nasce. Imagina, o bebê está lá no útero ainda. Imagina se ele começasse a pensar: e agora? O que vai ter lá? Será que meu pai e minha mãe vão ter dinheiro? Será que eles vão cuidar de mim? Será que eles vão trocar minha fralda? Ou o bebê está lá no colo da mãe. É a coisa mais, é o ser mais inútil que tem. Inútil, não é inútil a palavra, impotente, indefeso. Ele não pode fazer absolutamente nada. Necessidade ele faz, não dá para ir no banheiro. Comida não dá, não consegue fazer nada. Não dá para reclamar porque ele não sabe falar. Não dá para expressar nada, ele está lá. Mas ele está preocupado? Zero. Zero. Por quê? Ele sabe que a mãe dele está lá o tempo inteiro preocupada, cuidando, preocupada, né?
Alguém está preocupado comigo? O tempo inteiro. Ele não se preocupa com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, porque ele sabe, ele sente. E por quê? Porque uma criança não tem ego, ela é pura. E o que a gente está fazendo no caminho espiritual? Voltando a virar criança. Por enquanto a gente é igual criança, mas na parte negativa. A gente faz birra, a gente chora pelos nossos brinquedos que não quer largar, a gente briga com os outros, mas não é esse tipo de criança que a gente tem que ser. Quando Jesus falou, seja igual criança, senão você não vai entrar no reino dos céus, é essa pureza. Diminui esse ego, essa individualidade. O ego está sempre inseguro, por quê? Porque ele não sabe nada. O ego é ignorante. E ele vai estar sempre preocupado. Ser igual a uma criança é trazer essa pureza para o seu coração. E confiar. Assim como a criança confia na mãe e ela não se preocupa, a gente tem a nossa mãe, mãe divina. Por que não confiar nela? Tem uma oração muito linda de uma mestra iluminada, ela chamava Ananda Mahima. Ela orava: ó Mãe Divina, por favor, me deixa sempre igual uma criança. Olha a oração dela. Me deixa eu ser sempre criança. E que aspecto é esse? De pureza, de simplicidade, de amor, de divindade. Porque você olha para uma criança e você tem vontade de sorrir. E aí você olha para o adulto e tem vontade de chorar. A criança é pura. Você olha, aquilo lá transmite divindade. E aí começa a vir os desejos, as coisas. Até os 7 anos de idade, a criança não tem muito ainda, muito ego, muita coisa. Depois começa a vir, voltar a ser igual a criança. E qual é o caminho para isso? Nosso mestre fala, sadhana. E o que é sadhana? Prática espiritual. Por que a gente está fazendo prática espiritual? Para voltar a ser igual criança. Por que a gente está fazendo prática espiritual? Para acabar com as nossas preocupações, para incinerar a preocupação e não incinerar a gente, para purificar os nossos corações. Ele escreveu numa carta, ele manda umas cartas de vez em quando para os residentes. E aí ele fala: nós deveríamos ser sempre sinceros em nossas atividades, pensamentos e atitudes. Porque se não formos, a gente vai ter falta de alegria. E sem alegria, a vida se torna miserável. Se os nossos corações não estão cheios de amor e compaixão, a vida vai se tornar muito pesada com ego e inveja. Viver com fé e confiança, assim como uma criança confia em sua mãe, se torna muito mais fácil a nossa entrega. A vida com fé, com dúvida, falta de confiança, nos torna inseguros. Como a gente pode cultivar qualidades infantis ou qualidades de uma criança? Somente através de sadhana ou das nossas práticas espirituais. Sadhana com sinceridade nos purifica. A sujeira e impurezas lentamente são eliminadas e o nosso coração se torna puro. A pureza do coração cria doçura, nos torna mais tenros, ternos e simplicidade em nós. E como resultado, agressão, atitudes rudes, dureza e crueldade não podem mais entrar nas nossas vidas. Ó Mãe Divina, por favor, me mantenha sempre como uma criança. Será que não é isso que a gente quer? E será que a gente não tem o caminho? É isso? Como estão os nossos corações? Como está a nossa mente? Tranquila, serena, equilibrada? Não. Esse é o caminho. Tirar esse ego, essa individualidade tão dura e tão grande
e tão influente nas nossas vidas. E trazer essa pureza. Um outro verso na Gita que a gente já repetiu várias vezes. Sarva Dharmam Parityajya. Entrega todos os seus deveres, responsabilidades, tudo para mim. Abre mão. Mam Eka Sharanam Vraja. E se refugia somente em mim, em mais nada. Aham Tvasarva Papebhyo. Eu vou te libertar de todo o sofrimento. Eu vou te libertar de toda a miséria, de todos os erros da sua vida. E você vai chegar até mim. E qual é o final? Não se preocupe. Não se preocupe. Faz sua parte e eu faço a minha. Não põe carga nas suas costas que você não pode carregar. Isso se chama entrega. Se refugiar essa força. E por que a gente tem sofrimento? E por que a gente tem isso? Por que Deus dá problema pra gente? Pra gente lembrar que a gente não tem força nenhuma para carregar. E para se voltar para Ele. Já que Ele não está querendo olhar para mim, deixa eu pôr alguma coisa mais pesada que Ele não vai carregar, Ele vai lembrar de mim. Ainda assim eu não lembro? Entrega. Entrega tudo para mim. Não importa o que você faça, não importa a sua religião, não importa. Deus está esperando. Tinha um outro monge. E ele nasceu na floresta. A mãe dele faleceu quando ele era bebê, e o pai dele levou ele para a floresta e falou: eu vou criar ele de uma maneira perfeita. Vou ensinar todos os valores e princípios, ele não vai se contaminar com absolutamente nada do mundo. E ele cresceu dessa maneira, com muito poder espiritual, meditando e fazendo tudo. E aí chegou depois de um momento que ele já estava mais adulto e na hora de conhecer a vida, o pai dele falou: agora pode ir para o vilarejo e você vai pedir comida para a gente, vai mendigar. E aí ele saiu, foi pedir, e ele chegou num portão e bateu palma, e chegou uma jovem. E essa jovem estava grávida. Então ela estava. E aí ele olhou e ela falou: posso te ajudar? E aí ele começou a olhar para ela. Ela ficou sem graça. E aí ele começou a chorar. Ela falou: o que que foi? Ele falou: eu sinto muito. A mãe dela. E a mãe dela falou: deixa eu ver isso. Aí ele chegou lá, estava esse monge lá no portão todo triste. Ela falou: o que foi, meu filho? Eu vim pedir comida, mas eu fiquei tão chocado com esse problema dela, esse problema físico, essa doença que ela tem. Ela tá toda inchada. Aí ela olhou e falou, ela entendeu, ela falou: não é possível, é tanta inocência assim. Aí ela falou: filho, isso não é doença. Ele falou: o que que é isso então? Isso é Deus. Ele falou: como Deus? Ela tem um bebê. E esse inchaço que você está falando, Deus criou um reservatório onde o bebê vai ter comida quando ele nascer. Ele falou: o quê? Tem comida para o bebê que nem chegou ainda? Ela falou: é isso. Ele abriu um sorriso desse tamanho, falou: obrigado. E foi embora, virou as costas. Ela falou: peraí, sua comida. Ele falou: como assim? Você acha que eu preciso pedir comida? Se eu que já estou vivo nessa terra, como Deus não vai prover para mim se Ele prover para alguém que nem chegou ainda? Alguém que nem veio para a terra ainda já tem um reservatório de comida esperando ele. Por que eu tenho que ficar mendigando de porta em porta? Será que ele não vai cuidar de mim? E ele foi embora feliz da vida. Confiar um pouco mais. Mas enquanto a gente tiver ego, a gente não consegue confiar em Deus. E é por isso que é esse processo, é gradual. Oferece, treina durante o seu dia, acorda, lembra de Deus, lembra das coisas que Ele está provendo para você. Hoje tem um sol, hoje tem essa respiração, hoje meu corpo está mexendo.
Hoje eu tenho uma comida na minha frente, hoje eu tenho isso. E ao mesmo tempo, medita para purificar o seu coração, para eliminar as impurezas, as negatividades, para eliminar essa individualidade nociva. E gradualmente a gente vai cada vez mais se estabelecer nisso. Até que a gente tenha essa mesma experiência que um bebê tem no colo da mãe. O que me importa se vai acabar o mundo, se... nada. Imagina viver desse jeito. Seria muito mais fácil. A gente tem que tentar, só. Porque nós somos herdeiros disso. Mas nada. Preocupação não é uma característica nossa. Não deveria ser. Entrega. E como saber que eu estou mais entregue? Mais conectado com essa força? Eu vou reagir cada vez menos durante o meu dia. Aquele que está deixando a Terra na posição certa, aquele que faz esses insetos manterem a vida no planeta, será que ele não está pensando em mim também? O tempo inteiro? Será que ele pode me esquecer? Será que a mãe vai esquecer de um bebê? Vamos fechar os olhos, por favor. Vai observando sua respiração. Se a gente parar para pensar, nossas preocupações estão nas coisas mais superficiais da vida. As coisas que talvez a gente pudesse se preocupar, que são as que nos mantêm vivos, a gente ignora. Por exemplo, essa respiração. Quem de nós se preocupa se vai ter mais uma ou não? Não é para se preocupar, mas prestar atenção. Oh Deus, mais uma chance. Mais um chamado para eu olhar para ti. Oh Mãe Divina, onde foi parar minha fé? Na sua presença, no seu cuidado, no seu amor. Como eu pude esquecer de toda essa proteção, de toda essa perfeição? Como eu pude querer carregar agora o mundo inteiro nas minhas costas? E viver o tempo inteiro inseguro, preocupado, ansioso, sofrendo? Onde foi que eu errei? Mas não importa. Eu estou aqui para mudar. Eu estou aqui para sentir de novo essa nossa união eterna e esse seu poder, esse seu amor infinito. Abre meus olhos para essa realidade e não para essa falsidade do ego, da ignorância, como eu enxergo o mundo. Ó Mãe, olhando para essa minha perspectiva individual e egoísta, como eu sou insignificante. E ao mesmo tempo, eu me acho tão importante, como se eu fosse o centro desse mundo. Pura ignorância. Dissolve isso de mim. Me tira dessas preocupações. Eu quero sair desse crematório e repousar nessa sua serenidade, nessa sua tranquilidade, nessa sua força e proteção. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado.
Não importa se é Krishna, se é Jesus, se é Maomé. Será que essas manifestações divinas não estão dando a mesma mensagem? Não se preocupa. Olha para mim, eu vou cuidar da sua vida. Me dá todo o seu fardo. Me dá todas as suas preocupações. Me oferece todos os seus problemas de sua vida. E vive em paz. Eu te amo incondicionalmente, 24 horas, sem cessar. E é por isso que eu respiro em você. Só lembra de mim. Me deixa cuidar de você. E esse chamado é para cada um de nós, enquanto a gente respirar. Por que não aproveitar? Que a vela da nossa vida sirva para iluminar a nossa própria vida e os outros. Que a vela da nossa vida sirva para trazer o calor do amor para nossas vidas e para os outros. Mas não para incinerar nossas vidas e a dos outros, com preocupações e inutilidades. Ó Mãe Divina, me ensina a ser de novo sua criança. Entregue. Me ensina a celebrar essa vida. A prática da meditação destrói toda a nossa ignorância, toda a nossa negatividade, que é a impureza. Jesus falou para os fariseus, seus hipócritas, vocês estão preocupados com a pureza externa do copo e do prato, mas não a pureza interna. Que a gente possa seguir nesse processo de purificar nossos corações, de expandir. E realmente começar a viver. A gente tem a vida para isso. Está nas nossas mãos. Sakali Tumaricha Ichamai Taratumi Tumar Karma Tumi Karoma Loke Bali Karyami Sakali Tumaricha Ichamai Taratumi Tumar karma tumi karoma loke bali karyami sakali tumaricha. Ó Mãe Divina, você é a criadora, a mantenedora, a redentora desse universo, de toda a criação. Tudo, absolutamente tudo nessa criação acontece somente pela sua doce vontade. E ainda assim, o ser humano, na sua pura ignorância, continua afirmando eu faço. Mantenha-se em silêncio, observando a sua respiração. Se você olhar para dentro, você vai ouvir esse chamado. Ele nunca se apaga. Esse convite para uma vida divina e feliz está sempre lá.
Cabe a cada um de nós responder ou não a esse convite. Vá além das preocupações. Descobre o seu estado eterno de conexão com Deus. Chega de viver uma vida desconectada. Desenvolve a atitude de agradecer por tudo. Porque esse mesmo ser que mantém essa criação inteira funcionando, está olhando para você e está te acompanhando em cada passo. E esse ser nada mais é do que o amor puro. Olhe um pouquinho mais para ele. Um pouquinho mais em silêncio. Talvez ele se revele um pouco mais. Orando a Deus, orando aos mestres, pedindo as bênçãos deles para nossas vidas. Que realmente a gente possa ter esse despertar. Que a gente possa compreender o potencial que a gente pode alcançar nessa vida. E que a gente use cada momento para chegar mais próximo dessa realidade. Cada instante é uma oportunidade, não importa. Se for no trabalho, se for na sua casa, se for em qualquer lugar, em qualquer situação. Você nunca sai do colo da Mãe Divina. Aceita mais isso. Medita e vai purificando seu coração. E deixa essa divindade se manifestar mais. Suas preocupações vão desaparecer. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós, dos mestres. Todos nós somos herdeiros dessa paz e dessa felicidade. Mas quantos de nós está clamando por essa herança? A gente prefere viver mendigando.
no mundo. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, por essa inspiração divina, pela presença de vocês e por mais essa respiração que nos permite refletir e caminhar, tentando perceber essa presença divina em mim, em vocês, em toda parte. Eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.